Sim. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Muito feliz aqui em começar a nossa última live do ano. Todo mês a Vital tem feito uma live sobre temas variados voltados para a inovação, para poder trazer conhecimento para vocês, informação também, as startups que a gente está fazendo parceria, mostrando o que os nossos parceiros têm feito. Então, muito feliz em poder encerrar esse ano com uma live em chave de ouro, falando sobre CVC, famoso Corporate Venture Capital. E nisso eu convido o Ibsen, Head de Inovação e Investimentos da Vital e FastPart, para poder comentar um pouquinho, falar aqui para a gente sobre esse tema que tem sido bastante relevante no mercado nos últimos tempos. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Henrique aí. Muito feliz de estar aqui com vocês, pessoal. Espero poder contribuir aqui com um pouquinho dessa formação aqui sobre Corporate Venture Capital. A ideia é a gente passar um pouquinho aqui, desmistificar um pouquinho do que significa essa sigla CVC, o que significa Corporate Venture Capital, como é que isso começou e por que a gente adota esse tipo de estratégia, principalmente para potencializar a inovação, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu ver como é que eu consigo fazer para compartilhar aqui a tela, que eu acho que eu não consigo. Para mim não está aparecendo para compartilhar. Não sei se o Henrique precisa autorizar para alguma coisa. Senão a gente vai no Gogó também. Ah, agora sim. Pode tentar agora. Isso. Agora foi. Você já consegue ver minha tela, pessoal? Conseguimos ver. Sim. Só não está em aberto, tá? Está no PowerPoint. Isso. Agora tá, né? Sim, tela cheia. Perfeito. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de Corporate Venture Capital. A ideia é a gente fazer uma apresentação breve aqui. É uma apresentação até que parte dela foi estruturada com as nossas ações internas aqui de discussão sobre Corporate Venture Capital e falar um pouquinho também do próprio posicionamento da FESP Participações, que é a nossa estrutura aqui de nossa empresa dentro do grupo econômico da Unimed FESP, e tem por sua origem, né, a sua essência, seu objetivo, investir em outras empresas. Isso já vai dando dicas aí do que significa Corporate Venture Capital, tá? Então, hoje, o time da Vital está dentro da FESP Participações, e a FESP Participações é essa empresa de CNPJ diferente, tá? Um CNPJ diferente da FESP, para realizar esse tipo de atividade de investimento. E queria só fechar aqui com vocês, para ver se a gente consegue fazer esse feedback no final. O que eu queria trazer para vocês hoje, né, como objetivo. 3 objetivos principais, tá? Que eu gostaria de discutir com vocês. Primeiro, definir, né, o que é o Corporate Venture Capital de forma super simples, super clara. Espero conseguir fazer isso no final dessa discussão. Também queria discutir com vocês sobre os principais desafios e oportunidades que esse modelo traz para as empresas e também discutir as melhores práticas, né, no uso, né, dessa estratégia de Corporate Venture Capital. Então, para a gente começar falando um pouquinho sobre Corporate Venture Capital, a gente precisa entender algumas coisas, né? Talvez o primeiro passo para a gente entender é que toda vez que a gente fala de inovação, é muito difícil a gente falar de inovação sem a gente falar também de financiadores nesse ponto, né? A gente precisa entender quais são as formas de viabilização desses processos de inovação, tá? E talvez aqui sejam alguns desses principais financiadores, né? A gente tem para ações ou para projetos, né, que estão em fase inicial, a gente pode contar com financiadores de agências de fomento do Estado, agências de fomento à inovação, como, por exemplo, o CPQD, né, que é uma agência de fomento à pesquisa e inovação no âmbito federal, a FINEP também no âmbito federal, a FAPESP aqui no âmbito estadual do Estado de São Paulo, como outras agências que podem criar chamadas para apresentação de projetos e recebimento desses recursos. Alguns recursos são como empréstimos bancários, mas com taxas super confortáveis e muito mais fáceis de viabilizar por esses empreendedores ou pesquisadores, e outros
são realmente a fundo perdido, como a gente chama, né? Como a gente às vezes fala sobre fundo perdido, que é um investimento sem necessariamente você precisar ter um retorno direto sobre aquele investimento, né? A agência que faz esse investimento, ela não precisa ter um retorno direto, somente um retorno indireto com a criação de valor, com a criação de empregos, a criação de novos produtos e assim por diante. A gente também tem incubadores e aceleradoras que são fazem parte desses financiadores do ecossistema de inovação. Muitas vezes eles não financiam diretamente com recursos financeiros, com dinheiro, mas sim com recursos econômicos. Então, por exemplo, horas de pessoal, mentoria, acesso a sistemas, acesso a produtos específicos, né, de uma gama de parceiros, de forma facilitada para essa startup ou para esse empreendedor conseguir desenvolver a sua ideia. A gente tem os investidores anjo, que já é uma categoria de investidores, normalmente, tanto pode ter pessoa física ou pessoa jurídica nesse sentido, mas são aqueles investidores que acreditam no início da ideia, quando às vezes você não tem nenhum protótipo muito bem formatado, e aí você faz esse investimento inicial de ajuda, né, para esse empreendedor. A gente também tem os fundos de investimento, onde a gente entra já em os fundos de mercado, os fundos de venture capital, que são os fundos que vão investir em diversas séries de investimento, em diversos momentos de vida, né, de maturidade de uma ideia, de uma empresa. E a gente tem, por fim, os modelos de private equity, que são os modelos de financiamento quando a empresa já está num nível muito alto, né? E ela está pronta para fazer a sua abertura, por exemplo, na bolsa de valores. Aí a gente começa a entrar para os modelos de private equity. E nessa estrutura a gente encontra também o CVC, Corporate Venture Capital, como também um potenciador financiador, né? Potencial não, né? Mas um real financiador de ações nesse ecossistema de inovação e que normalmente estão vinculados a grandes empresas que já atuam nesse próprio sistema, tá? É importante entender, né, que o Corporate Venture Capital ele é uma estratégia, né? Então, quando a gente fala de inovação aberta, a gente tem algumas estratégias para conexão de tecnologias, experimentação de novos modelos, experimentação de novas estruturas ou novos processos dentro de uma estrutura, dentro de uma empresa, dentro de uma grande corporação. E uma dessas estratégias é a estratégia de CVC, de Corporate Venture Capital. A gente podia falar de estratégias incubadoras, como a gente já comentou, a gente podia falar de chamadas abertas, chamadas que talvez alguns de vocês já conheçam de forma bastante ampla e que a gente aqui na Vital já proporciona várias chamadas nesse sentido. Aceleradoras também, provavelmente você já conhece aceleradoras de mercado, mas também a Vital tem o seu programa de aceleração, Conexão Vital, junto com a Liga Ventures. Joint Ventures, que são as conexões entre mais de uma empresa. Então, quando duas empresas juntas criam um novo CNPJ, uma nova empresa a partir da união desses recursos dessas duas empresas, que são as Joint Ventures. A gente tem o modelo de M&A, que é Merge and Acquisition, que é Merge and Acquisition, que é aquisição e fusão e aquisição, né? Que a ideia é que a compra de uma empresa, então é quando uma empresa compra outra empresa e faz a fusão, né, faz a aquisição dessa empresa, e o modelo de Corporate Venture Capital. Todos esses modelos são estratégias, né, para se alcançar o objetivo da inovação aberta, que nada mais nada menos é a conexão, né, de recursos internos da corporação com recursos de outras empresas de fora, com o objetivo de desenvolver novos produtos, serviços, modelos de negócio, novos processos, e assim conseguir gerar mais valor para o seu cliente final. Né? Se a gente fizesse essa alusão aqui à Unimed Fesp, por exemplo, ou ao sistema Unimed, a gente estaria falando de gerar valor para o beneficiário, gerar valor para o cooperado lá na ponta. Né? Então, o Corporate Venture Capital ele começa, né, para a gente entendendo que ele é uma estratégia para para executar um modelo de inovação aberta. E é importante entender que ela não é a única estratégia, como a gente tem visto aqui. Esse aqui é um modelo que a gente pegou ali na Distrito, que é um dos parceiros nossos, mas a gente consegue perceber que o Corporate Venture Capital, Corporate Venture, ele tem uma estratégia muito específica para desenvolvimento de projetos que normalmente estão vinculados, né, aos horizontes 2 e 3 da inovação, ou seja, são
inovações que são adjacentes ao core business da empresa, são inovações que desenvolvem novos produtos que vão acessar possivelmente novos perfis de clientes ou que vão acrescentar novas funcionalidades ali a um produto já existente, mas que predomine ali um ganho também financeiro, um ganho de capital, como se fosse uma inclusão de um novo produto, ou realmente no nível 3, o horizonte 3 da inovação, onde você cria algo novo de fato, né, algo novo que vai proporcionar para aquela empresa o acesso a um novo mercado, o acesso a uma nova tecnologia que, porventura, mude o seu modelo de negócio, acessar uma nova estrutura de estratégia de precificação e assim melhorando o valor como um todo, acessando uma nova rede, por exemplo, de construção de produtos e serviços e assim por diante. Então, quando a gente olha para o Corporate Venture Capital, ele tem, normalmente, né, uma melhor alocação de recursos quando a gente olha para inovações que têm um tempo ou de muito curto espaço para você conseguir conectar algo muito novo, sem grandes esforços, ou que tenha um horizonte um pouco maior de tempo, né? Não necessariamente 10 anos, mas um pouco maior de tempo, e que olhe, né? Que projete nesse mercado essa mudança, essa adequação essa possibilidade de integração de um novo produto, processo, modelo e assim por diante, traga essa transformação para a empresa. No final das contas, é uma estratégia de inovação que busca aumentar a competitividade e a permanência da empresa como relevante no mercado. Então, a gente poderia, talvez, ali, depois de tudo isso que eu falei, a gente poderia, talvez, resumir muito rapidamente que o Corporate Venture Capital é essa estratégia de quando uma empresa de mercado investe e se associa, né, normalmente na forma de sociedade, a startups, né, ou outras empresas, mas o Corporate Venture Capital ele nasceu olhando para essas empresas emergentes, as startups, para promover a inovação e impulsionar o crescimento de ambas as partes, tá? É uma associação ganha-ganha, onde eu conecto uma startup que busca esse crescimento e com base na minha rede, né, toda a minha estrutura de processos, eu consigo impulsionar o crescimento dessa empresa, dessa startup, como também acrescento um novo valor estratégico por meio dessa integração de produto, tá? É importante a gente colocar também que o Corporate Venture Capital ele pode ser executado de algumas formas, tá? Existem Corporate Venture CVCs, tá? Vamos falar assim, tá? Vou resumir para CVC. Os CVCs eles podem ser concretizados de forma estratégica ou de investimento, né? Então eles podem ser feitos olhando explicitamente retorno financeiro, no modelo de financeiro mesmo, de avaliação, ou ele pode ser olhado num modelo estratégico, ou ambos, tá? Qual que é a diferença? Quando eu olho para os fundos de investimento, os fundos de investimento têm um cálculo muito simples, né? O valor que eu coloco nesse investimento, ele vai me gerar um retorno maior do que, por exemplo, um outro investimento bancário que tem um risco XYZ, né? Então, eu tenho um fundo de renda fixa que me rende 10% ao ano. Quando a gente estava aqui, né, com juros altos aqui, a gente tem modelos que geram 10% ao ano, por exemplo, de renda fixa. Uma renda super, que o risco é quase zero e eu consigo ter um retorno de 10% no ano. O Venture Capital, ele avalia se uma empresa, quando eu for investir nessa empresa, eu consigo trazer um volume de retorno maior do que esse retorno de baixo risco. Isso justifica eu fazer um investimento num risco maior, que são as startups, por exemplo. O Corporate Venture Capital, olhando simplesmente para o retorno financeiro, ele vai fazer uma conta muito parecida e vai fazer investimentos, né, vai ampliar seus investimentos dentro de uma carteira, né, maior. Então, a ideia é que a empresa consiga acessar várias tecnologias por meio desse investimento. No caso de um investimento mais estratégico, ele não olha simplesmente para o retorno financeiro, mas ele olha também para a adição, né, de valor que aquela tecnologia, aquela empresa, startup
consegue fazer para dentro da sua empresa. Muitas vezes eu posso estar falando, por exemplo, de redução de custo e não necessariamente de venda daquele produto, mas sim de uma redução de custo que pode ser gerada a partir da aquisição daquela tecnologia, por exemplo. Tá? Então, a gente vê esses dois modelos acontecendo. E tem os modelos híbridos, que quando você junta valor estratégico também com a possibilidade de retorno financeiro. Tá? É um pouco isso que a gente começou a desenvolver dentro da FESP Participações, e essa é a nossa proposta de levar para o mercado nos próximos anos, né, e ampliar os investimentos que já acontecem hoje, que eu vou falar um pouquinho no final quais são esses investimentos, para quem não conhece, e a nossa ideia é ampliar esse tipo de estratégia para gerar mais valor para a Unimed como um todo, principalmente aqui para as Unimedes do estado de São Paulo, na nossa visão também institucional, em parceria com a FESP. Então, assim, quando a gente olha para a origem do Corporate Venture Capital, a gente poderia falar que o embrião do Corporate Venture Capital ele surgiu na década de 60 nos Estados Unidos, como uma das estratégias, né, de um novo modelo de inovação, que é a inovação aberta. Em 1960, os modelos de inovação aberta começaram a ser executados. Então, as grandes empresas investiam muito dinheiro em pesquisa e desenvolvimento para desenvolver, né, novos produtos, e as empresas mais novas, na década de 60, as empresas mais novas começaram a criar estratégias de parceria com outras empresas para criar diferencial competitivo. E isso que depois foi denominado como inovação aberta. E foi nesse momento que começou a existir os primeiros modelos de de corporate venture capital, quando uma empresa, né, por meio dos seus próprios recursos, investe capital em outras empresas, né, e se tornando sócia, né, tendo equity, tendo participação societária nessa empresa. Normalmente participações societárias minoritárias, tá? Possibilitando o uso, né, possibilitando usar aquela tecnologia daquela empresa, mas não necessariamente sendo dona daquela empresa, tá? Isso é bem importante. Mas aí a prática se populariza mesmo na década de 90, né, com diversas empresas criando seus programas de corporate venture capital, e chega depois aí do último momento aí da pandemia, isso cresce e explode como talvez um dos principais veículos agora de estratégia, né, de inovação aberta no mercado nacional, né, principalmente. E basicamente é isso, né? Então, quando eu tento, se eu fosse resumir ali o que é o Corporate Venture Capital, é isso. O objetivo do Corporate Venture Capital, do CVC, é buscar oportunidades de investimentos em empresas emergentes, que a gente chama hoje de startups, e que possam trazer retorno financeiro e estratégico para a corporação. Então, talvez a grande diferença de um modelo de CVC para um fundo de investimento que a gente vê no mercado seja a adição, né, dessa possibilidade de ter um retorno estratégico para a corporação, onde você olhar também para o investimento também como um investimento estratégico, buscando ou um aumento de receita, ou um acesso a um novo mercado, ou muitas vezes uma própria redução de custo para gerar uma estrutura mais competitiva. Como é que o CVC cresceu no Brasil nos últimos anos, né? Em 2021, a gente teve uma explosão dos modelos de CVC nas empresas, e a gente teve um grande número de investimentos. Aqui a gente está falando de 835 milhões de dólares investidos, tá? Em um número de 93 deals, ou 93 acordos realizados. É um número gigantesco, explode de 2020 para 2021, o número quadriplica, basicamente, e a gente depois tem uma manutenção desse número em 2022, mesmo tendo uma grande redução do venture capital, uma grande redução dos fundos de investimento no mercado, por conta da própria questão das taxas de juros, o risco muito mais alto. A gente viu, vocês devem ter visto, né, várias reportagens a respeito de startups que fecharam, startups que estavam fazendo demissão em massa. Teve uma crise financeira bastante grande nesse período, né? Mas mesmo assim, o investimento ele se tornou super relevante em 2022 por meio das corporações. Então, as startups que buscavam investimentos, né, e um daqueles financiadores tinham em 2020, 2021, os fundos de investimento como sendo os grandes financiadores das startups no mercado. Em 2022, isso muda um pouquinho. O CVC ele começa a ganhar mais força e continua mantendo um certo crescimento ou um certo nível, né, de investimento.
Então, a gente vê aqui que em 2022, né, o CVC representou 16,94% de todo o investimento de capital de risco no Brasil, né? Em 2021 era somente 7%, ele mais que dobra nesse período. Em março, eu sei que a gente já tem os dados completos do cenário do CVC, não completos do ano, perdão, completos do ano, não, mais atualizados do ano de 2023. Acho que a gente tem até outubro, se não me engano, no último relatório que saiu aqui do nosso parceiro, que é Distrito, mas eu não consegui trazer esses dados aqui atualizados, mas até 2023 a gente tinha um número bem menor, o volume diminuiu sim em 2023, mas ainda se mantém como uma grande estratégia das grandes empresas para acesso à tecnologia. Um ponto que é bastante interessante, né? Quando a gente fala de empresas, a gente fala dos seus modelos de maturação, né, de novas empresas, a gente fala nesses momentos de investimento, né? Então, a gente fala investimento anjo, que é aquele investimento na fase super inicial da empresa, quando ainda a empresa normalmente é só uma ideia, o empreendedor tem uma ideia e ele busca pessoas que acreditam na sua ideia para ajudar a tirar essa ideia do papel. Normalmente a gente chama isso de investimento anjo. Aí a gente tem um investimento pré-seed, né, que é num segundo momento da empresa, que é um investimento pré-semente, né, na sua tradução literal, que é o investimento quando a empresa já conseguiu desenvolver a sua ideia, minimamente, né, e demonstra que já tem algum um produto mínimo viável ou um protótipo de alta fidelidade funcional e que consegue e que precisa de ajuda para conseguir desenvolver o seu produto como uma empresa, né, e aí sim se desenvolver como empresa. No momento seed, que é o investimento semente, a gente tem ali o momento onde a empresa precisa fazer a validação do seu produto mínimo viável no mercado e fazer a validação do seu modelo de negócio. A série A, a série B e a série C já começam o desenvolvimento das empresas, né, nossa estrutura de tração, de crescimento, de vendas ou na sua escalabilidade para outros tipos de mercado ou outros tipos de outros perfis de clientes e assim por diante, né? Então, à medida que a série aumenta, né, aqui é o Private Equity, né, que é o último, à medida que a série aumenta, o número também do valor de investimento aumenta, né? Então, a gente está falando de investimentos anjos que podem ir, sei lá, de 20 mil, de 10 mil reais a 100 mil, 200 mil reais, e a gente tem investimentos no Private Equity que já vão para 100 milhões, 200 milhões, às vezes até muito mais do que isso, tá? E o que é interessante, né? Normalmente aqui, a gente vê os dados que o Distrito trouxe, que no Corporate Venture Capital, no CVC, existe uma tendência maior a investimentos nas fases pré-seed e seed, na fase pré-semente e semente, onde estão os maiores números de participação dos fundos de corporações no desenvolvimento das empresas, então, que é a preferência. Existe talvez um porquê aqui, que é uma das principais hipóteses, que é justamente a possibilidade de você olhar para a empresa que está numa fase mais inicial e ter uma conexão maior estratégica com o produto que a empresa hoje oferece. Então, quando eu pego uma empresa que ainda está na fase de construção e validação do seu produto, eu, como corporação, tenho talvez mais poder, tenho mais possibilidades de integração, customização, desenvolvimento conjunto com essas empresas, né? Outro ponto importante, quando a gente fala de Corporate Venture Capital, o Smart Money, que é aquele dinheiro que não é dinheiro, vamos dizer assim, são os investimentos econômicos que são feitos, também são muito considerados nessa história, né? Quando eu falo de fundos de investimento de mercado, basicamente eles dão dinheiro e o empreendedor tem acesso a esse recurso e utiliza esse recurso da forma que ele melhor entende na sua estratégia. Quando eu falo de CVCs, onde tem uma grande corporação que tem uma estrutura de mercado, já tem uma série de executivos vinculados a essa empresa, que tem conhecimento de mercado e tudo mais, esse acesso a conhecimento também é muito importante para ajudar a empresa a acelerar, né? Seja por meio de mentoria, seja por meio de conexões com os próprios produtos e tudo mais. Então, esse smart money, esse investimento econômico que as corporações fazem também é muito visado pelos empreendedores e é uma moeda de troca também dos CVCs. E por que, né, que hoje os CVCs têm crescido muito, né? E até para corroborar um pouco aquela imagem que a gente colocou lá no início do projeto. Na pesquisa da Associação Brasileira de Venture Capital, a grande maioria dos executivos disse que estão executando essas estratégias de CVC para opções futuras ou para a criação de novos negócios.
corroborando aquela primeira imagem que a gente demonstra qual seria o melhor ambiente, né, de uso da estratégia de Corporate Venture Capital. E por que isso é muito importante? Porque aqui a gente vê que a gente começa a ter investimentos, né, a gente começa a olhar para uma estratégia das empresas de realmente de se manterem competitivas e relevantes no mercado a médio e longo prazo. Não estratégias de manutenção somente da relevância, mas sim de criação de diferenciais competitivos para, além de se manterem relevantes, também conseguirem criar diferencial de fato e alcançar as suas metas, alcançar novos negócios ali, alcançar novas perspectivas para os seus próprios acionistas e assim por diante. Então, quando a gente olha, né, para o Corporate Venture Capital, a gente olha de uma forma que a gente une as teses de inovação que a empresa tem, ou seja, suas hipóteses de inovação, como a empresa entende que ela pode se diferenciar no mercado através das tecnologias A, B, C e D, e a capacidade de financiamento disso e retorno financeiro em cima dessas possibilidades. E o Corporate Venture Capital, ele consegue ampliar isso de uma forma bastante interessante, porque ele se torna uma grande estratégia de diversificação de portfólio, né? Que talvez seja uma das grandes, a gente fala de criação de novos negócios, talvez seja uma das grandes necessidades e tem sido tendência nas grandes empresas multinacionais, empresas grandes aqui do mercado nacional, a diversificação de portfólio. A gente pode citar referências como a própria Cisco, a Vivo. A Vivo entrou agora, fez investimento na Conexo, por exemplo. A Vivo acabou de apresentar que ela criou uma nova empresa na área de energia. A gente pode falar de vários outros, né, exemplos de CVC. A gente pode falar da RD, da própria RD, fazendo, Raia Drogasil, né, fazendo o seu próprio ecossistema de soluções em saúde, né, numa empresa do varejo, uma empresa farmacêutica. A gente pode falar da Magazine Luiza também, com essa estratégia, que hoje tem um super aplicativo com várias opções, até financiamento, até como fintech, até emprestar dinheiro a Magazine Luiza empresta, e assim por diante. Ou seja, as empresas têm desenvolvido, né, essa tendência de diversificação de portfólio, acessando vários outros mercados potenciais. E não tenha dúvida que saúde é um dos mercados mais visados, principalmente pelas empresas de tecnologia, Google, Amazon, Apple e assim por diante. A gente poderia citar algumas outras ações desses grandes tubarões da tecnologia, como por exemplo a Amazon, que comprou uma das principais startups de monitoramento e cuidado na atenção primária nos Estados Unidos, e hoje oferece atendimento primário e atendimento emergencial através de telemedicina e monitoramento dentro do aplicativo da Amazon nos Estados Unidos, sem você ter que pagar mais nada. Você paga somente o Premium lá, o Prime, né? E você consegue, o Amazon Prime, você consegue ter acesso a esse tipo de serviço de saúde. Então, veja, é um tipo de estratégia que tem acelerado muito as grandes empresas, tem acelerado cada vez mais essa diversificação de negócios, diversificação de portfólios nas empresas. Perdão? Isso. Bom, acho que até aqui a gente falou um pouquinho, tentei explicar da forma mais simples possível o que significa CVC. Agora a gente vai falar um pouquinho de desafios, né? Talvez eu possa citar os 3 principais desafios, né, de um CVC. Acho que todos eles estão muito na sua estruturação inicial, assim, principalmente. Mas talvez um dos primeiros pontos que é bem importante é a questão da governança corporativa e alinhamento de interesses dentro de um modelo de CVC. Você precisa ter uma estratégia muito clara, né, de inovação, você tem que ter uma estratégia muito clara de investimento e uma governança muito bem estruturada para que esses investimentos aconteçam da forma correta, mitigando riscos e assim por diante. Então, construir essa estrutura de governança, essa estrutura de avaliação dos investimentos, de aprovação dos investimentos, de aporte de capital, em como você organiza depois as decisões em volta desse grande portfólio de investimentos, é um dos desafios importantes, talvez mais ali talvez reportados
pelos executivos de CVC. O segundo, talvez, desafio mais interessante, estão vinculados a como você conecta aquele produto que você investiu à ação da sua própria empresa. Então, nesse modelo mais estratégico de conexão. Então, você conseguir identificar esses riscos e mitigar esses riscos de integração são bem importantes para que você consiga fazer isso de forma mais fluida possível, com menos fricção possível, e conseguir ter maior sucesso desse investimento. E também a gente pode enfrentar alguns desafios culturais, né? Por exemplo, como resistência interna à mudança e tudo mais. Quando você começa a trazer várias empresas diferentes para atuar dentro da sua casa, da sua corporação, empresas que têm suas identidades próprias, têm as suas culturas próprias, e você começa a querer fazer esse tipo de integração, às vezes esse desafio, né, às vezes essas questões culturais, esses embates culturais, criam algum tipo de resistência, né? Então, talvez hoje, né, das conversas que eu tive com vários colegas do mercado e tudo mais, esses são os três principais desafios que englobam a implementação de um CVC como um todo, nas grandes empresas. Mas nem tudo, né, é só desafio. Você tem desafios, você tem as suas oportunidades, né? A avaliação está realmente nesse risco, né, no jogo da avaliação do risco, da mitigação do risco. As grandes oportunidades que a gente vê com Venture Capital, que talvez é o que faz mais brilhar os olhos de todo mundo. É uma grande, então, oportunidade para a corporação diversificar seu portfólio, né, como a gente falou. Então, você consegue acelerar muito o desenvolvimento de novos produtos, a inclusão de novos produtos dentro da sua carteira, e assim você consegue se tornar mais relevante, você consegue criar mais competitividade, você consegue estar mais na cabeça das pessoas, entregar maior valor para o seu cliente final de uma maneira muito mais rápida. Evidentemente, você investindo nisso, né, você tem um outro viés que você precisa ter o recurso para investir, mas você ganha muita celeridade nesse processo. A gente também tem a chance de ter retorno financeiro significativo, tá, em cima dessas empresas, além do acesso à inovação e tecnologias, né, que é o que é o próprio investimento estratégico, você também recebe retorno financeiro sobre aquilo. Então, você pode ter retorno financeiro pelo sucesso da empresa e também retorno financeiro pelo sucesso do produto integrado na sua estrutura de valor, na sua rede de valor. Então, tangibilizando isso, talvez eu poderia dar um exemplo de uma empresa, para dar um exemplo da própria Vivo, né? Quando ela faz a entrega quando ela entra numa empresa de entrega de energia renovável, ela está criando toda uma narrativa e toda uma estrutura estratégica em cima do ESG, porque ela fala de energia renovável, nos preceitos do ESG. Ela se coloca como uma empresa socialmente responsável, ambientalmente responsável. Ela leva para o seu cliente, né, mais uma diversificação de produto, que é o acesso a uma tecnologia mais barata, e potencialmente ela está tanto ganhando dinheiro nessa transição, quanto também na valorização da própria empresa que ela investiu. Então você tem ganhos ali sobrepostos, o que aumenta muito mais o valor da empresa como um todo, né? E quando a gente fala dessas possibilidades de conexão, justamente a gente fala dessas parcerias estratégicas como colaborações vantajosas e sinergias entre as empresas, né? Ou seja, criar um grande ecossistema de produtos, criar um grande ecossistema que garanta a competitividade da sua corporação ao longo prazo. E isso traz muito mais valor para todo mundo, né? Isso aumenta o valor da empresa, da corporação como um todo, por conta dessas possibilidades, né, dessas parcerias estratégicas que são conectadas. Então, a gente olha para o CVC como desafios, mas também a gente olha para o CVC com grandes oportunidades. E é isso que tem chamado a atenção de todos os executivos, né, os principais executivos, nesse modelo, né, e também chamou a atenção da FESP como um todo. E aí, talvez aqui para a gente finalizar essa apresentação e aí trazer as perguntas, a gente pode discutir mais, como eu falei, a ideia é a gente discutir bastante aqui as coisas. Então a gente pode falar um pouquinho de melhores práticas, né? E talvez aqui as considerações finais, aqui recomendações que eu poderia fazer
toda vez que a gente for desenvolver um modelo de CVC, eu acho que a grande questão é o que está por trás, né? A estratégia, o objetivo do porquê você vai fazer uma implementação de um CVC. Então a gente tem que ter isso muito claro, qual que é a estratégia que a gente tem, e ela tem que estar muito alinhada aos objetivos estratégicos dessa empresa e à própria cultura organizacional. Tudo isso é passível de você mapear e entender a forma como você vai implementar o seu modelo de CVC na sua empresa. É importante realmente ter uma estrutura de processos que garanta uma parceria sólida com as startups e com seus investidores externos, né, para justamente promover a inovação e o acesso a novas tecnologias. Você não pode investir em startups sem você ainda ter processos que consigam conectar as startups ao seu negócio, né? E principalmente quando você fala de CVC, você vai ter relações com investidores externos, então você precisa ter é, uma certa experiência nessa condução, né, de governança com esses investidores externos. A criação de um ambiente interno favorável a essa experimentação e tolerância ao fracasso é essencial para o sucesso, porque CVC não é nada mais ou menos que um investimento em projetos de inovação. E quando a gente fala de projetos de inovação, a gente fala de uma estrutura de aplicação com base na experimentação, e a experimentação, ela tem uma certa, né, ela precisa ter uma tolerância ao erro, uma tolerância ao fracasso, porque nem tudo que a gente executa, a gente consegue sair com um resultado favorável. Talvez o resultado favorável seja a gente olhar para talvez validar um objetivo inicial. Mas a gente pode invalidar um objetivo, o que não necessariamente é ruim, porque toda essa invalidação também ela serve como aprendizado para que a gente não tome aquele caminho em outros momentos e assim por diante. O mais difícil talvez é você transformar isso em conhecimento organizacional, né? Como é que você transforma os erros que são gerados a partir dos projetos de inovação, das experimentações que são feitas, em conhecimento organizacional. E aí, para isso, você precisa ter esse ambiente interno favorável para executar esse tipo de estratégia. E talvez o mais importante é ter um alinhamento forte da alta liderança em relação ao CVC, principalmente nas expectativas de retorno. Então, essas falas que a gente traz de investimentos a longo prazo, que os investimentos eles têm também uma necessidade de conexão com os recursos não financeiros da empresa, de que tem que ter essas aberturas, que tem que ter essa tolerância ao fracasso, todos esse alinhamento, essas recomendações que são expostas, elas impactam na expectativa de retorno que a alta liderança, que a direção, que os altos executivos da empresa têm em relação a esse tipo de iniciativa. Então, é muito importante você ter um alinhamento forte disso para que você não seja cobrado, né, para que a sua estratégia de serviço não seja cobrada por retornos que ela não vai conseguir trazer no curto prazo, por exemplo. Tá? Então, isso tem que ser bem estruturado, tem que ser bem combinado com os executivos das empresas, tá? Eu acho que o que eu tinha para trazer era isso que eu queria falar hoje com vocês, assim, para trazer um recorte, né, do que é o CVC e o que a gente está fazendo, né, em relação ao CVC. A FES Participações é esse veículo de Corporate Venture Capital que está vinculado à FESP, né, a Unimed FESP. A nossa ideia é continuar fazendo investimentos e hoje a gente já tem investimentos sendo executados como um todo. A gente tem empresas como Interol, Biodoc, Univision, investimentos na Zitros e investimentos na Psicologia Viva, que foi adquirida há um tempo atrás também pela Conexo. Então, esses são alguns exemplos de investimentos que a gente já tem hoje realizados pela FESPART. Nossa ideia é ampliar esse portfólio, justamente tentando, né, executando essa visão estratégica que a gente compartilhou aqui. Era isso. Espero, espero ter conseguido transformar isso em coisa simples aqui para a gente poder discutir. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguém quer comentar alguma coisa. Pessoal, fique à vontade para tirar todas as curiosidades que tiver, tá? Não se acanhe, não pense que pode ser uma pergunta boba. Aqui a gente está para realmente tirar todas as dúvidas, curiosidades e afins.
Isso, acredito que não tenha perguntas, então se a gente puder aqui uma palavrinha final para poder encerrar. Quando não tem pergunta, a gente fica na dúvida, né? Se todo mundo entendeu tudo, não entendeu nada. Mas eu espero que tenha sido claro o suficiente aí para o pessoal. Espero que fico super à disposição, tá? Quem quiser mandar mensagem, a gente pode contribuir aí, compartilhar também o e-mail para mensagens e tudo mais. Mas, gente, fico super à disposição de vocês. Espero ter sido claro nas explicações aqui, nessa tentativa de simplificar o que é um CVC, que não é algo muito simples, existe uma certa complexidade na aplicação, né, na execução disso, mas espero ter trazido isso num jeito que, aqui, principalmente para o sistema Unimed, tenha sido favorável para talvez criar aí mais um ponto aí chave para vocês de como executar a inovação também no dia a dia. E quero desejar também a vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, passem bem aí com a família, e é isso, gente. Obrigado mais uma vez. Isso, pessoal, muito obrigado. Obrigado por todo esse ano aí, acompanhando nossas lives. Vejo aqui alguns nomes, figurinhas carimbadas. Agradeço aí por todo esse empenho em participar dessas horas mensais com a gente. E também desejo a todos boas festas, um próspero ano novo. Vamos entrar bem. E aguardo vocês na nossa primeira live do ano que vem, sem data ainda marcada, mas aguardo vocês. Muito obrigado a todos, um ótimo final de dia.